boa tarde aí. Meu nome é Augusto, né? Eu sei que foi divulgado a primeira palestra seria dada pelo Rodrigo, mas ele por questões particulares não pôde vir, então eu vou fazer as duas palestras hoje. O tema da palestra é Lutero e a crise do mundo moderno. Eu vou basear as duas palestras, essa e a depois do intervalo, no livro que a gente está em campanha, né, do padre Leonel Franca. O livro é A Crise do Mundo Moderno. Então, antes de começar a falar da crise propriamente, né, onde é que o Lutero entra, né, uma primeira parte do livro, o padre Leonel Franca ele tenta explicar de que maneira que se entra em crise. O que faz uma civilização entrar em crise? Então, após, na primeira parte do livro, ele vai desenvolvendo toda a doutrina, fazendo várias distinções filosóficas, até chegar a uma conclusão que é simples de entender. Mas a maneira como ele faz isso é magistral. Mas a conclusão é a seguinte: uma civilização ela tem suas preocupações temporais, como, por exemplo, as suas instituições, as suas famílias, né, os seus projetos, então, suas preocupações temporais, mas, sobretudo, é como se a sociedade ela tivesse uma alma também. Ou seja, a sua ideia de mundo e a ideia de pessoas. Então, a maneira como a sociedade, em geral, enxerga o homem e a própria sociedade, né, o para que ela está indo, a finalidade dessa própria sociedade, é que vai dar, então, digamos, o espírito dessa civilização. Então, uma civilização entra em crise quando esse espírito, quando a civilização enxerga tanto a sua visão de homem quanto a sua visão de mundo, elas estão capengas, deterioradas, rumando ou ao materialismo ou ao individualismo exacerbado. Essa é a grande tragédia da crise. Então, o padre Leonel Franca, ele vai fazer ele vai colocar Lutero como, digamos, o pai da crise. Né? Para ser justo, ele vai dizer que não é que o Lutero ele tenha completamente a culpa de toda. O Lutero foi uma pessoa típica do seu tempo. Ele já estava contaminado de uma filosofia chamada nominalismo, né? Que já tinha jogado o nominalismo, em resumo, ele joga fora toda a questão da metafísica. Mas, mesmo assim, o Lutero tem os seus méritos de ter, digamos, botado gasolina no fogo. Ele foi que botou a gasolina, então, ele foi um grande propagador. Porque uma coisa interessante, o padre Leonel Franca ele diz o seguinte: se o que molda uma civilização é a ideia que ela tem, digamos, da sua visão de mundo, principalmente de mundo e de homem, né? A visão de homem se inclui nessa visão de mundo. Né? O que faz com que mude, o que faz com que possa mudar, que as pessoas dessa sociedade possam mudar essa visão de mundo, que possa haver transformações culturais? O que é? O padre Leonel Franca ele diz que só uma força é capaz de fazer isso, que é a religião. Alguém pode dizer, mas é a filosofia. Aí é que tá. Ele diz, não, é a filosofia que se torna religião. Porque se a filosofia ficasse simplesmente nas discussões acadêmicas, ficaria apenas na academia. Mas o fato dela ir para a sociedade, seja qual meio for, ficção, ou propaganda, mídia, seja qual meio for, mas o fato dessas ideias entrarem na sociedade e tomarem corpo, né, e acabarem influenciando as pessoas, seja consciente ou inconsciente, isso é um trabalho próprio da religião. Então, o Lutero, ele é o grande pai da crise do mundo moderno porque ele conseguiu essa façanha de fazer a teologia maluca dele, a gente vai ver, né, ser seguida por um monte de pessoas, e a gente vai ver esse desencadeamento até os dias de hoje. Então o padre Leonel começa assim, dizendo que as relações entre natureza e graça constituem o centro de gravidade da teologia luterana. Então, se a gente for entender onde é que a raiz, aonde brotou todos os erros, foi por causa da concepção errada entre natureza e graça do Lutero. Primeiro a nossa, a católica, como se vivia antes. Na outra palestra isso vai ficar mais claro, eu vou me aprofundar na questão, mas por enquanto só para entender. Para nós, o Lutero, pelo contrário, tinha uma visão pessimista do homem. Então,
por causa do pecado original. Então o homem perdeu, no primeiro momento, nós perdemos então a graça sobrenatural. E a nossa ordem natural ficou bagunçada. Mas na visão católica, a razão ainda é capaz de chegar à verdade, né? E a nossa vontade ainda é capaz de caminhar às virtudes. É preciso um esforço maior. As nossas paixões estão bagunçadas, mas o homem, com o trabalho da virtude, pode conseguir. E a graça vem nesse auxílio. O Lutero não. Com a visão pessimista do homem, ele diz que o homem está completamente decaído. Está corrompido. Não tem mais o que fazer. A razão seria uma prostituta do diabo. Para nós, a razão é uma importante ferramenta para que a gente possa se aprofundar. Digamos, a razão, a mesma razão natural, nos ajuda a levar a fé para nós católicos. Para Lutero, não. Essa razão natural, a razão, ela está completamente corrompida. Não é confiável. E a vontade, ela não tem como lutar contra os males que a atingem. Então, quando vem uma tentação do pecado, não tem como o homem resistir. É completamente diferente da visão católica. A visão católica, não. Por mais que seja difícil, né, Deus está dando a graça e a gente pode resistir. A gente pode vencer o pecado. Mas o Lutero, então, coloca o homem como uma pessoa decaída, completamente desolada. Pois bem, então, a pergunta que se faz é, se o homem então é mau por natureza, né, por essa natureza, como o Lutero entende, como é que o homem pode se salvar? Né? Então, aí vem a doutrina da justificação pela fé. Então aqui, outra diferença que tem que ser sublinhada. É o famoso sole fide, só a fé salva. Então veja. Então para o Lutero, basta você ter um sentimento. O que é a fé para o Lutero? Um sentimento de confiança em Deus. Então é assim, a fé não vem mais em auxílio do homem, né, para fazer com que venha uma purificação do nosso interior, ou seja, da nossa alma, para que a gente possa, então, com esse auxílio da graça, ir aperfeiçoando e elevando a nossa natureza. O Lutero não enxerga assim. Ele enxerga que a fé é um sentimento de confiança em Deus. Por quê? Porque, tudo bem, a gente não pode resistir ao mal. Então, quando chegar a hora do julgamento, é como se Deus vai nos colocar um manto, por causa dos méritos de Cristo, vai nos colocar um manto e a gente vai entrar no céu como se fosse um sepulcro caiado. Bonito por fora, podre por dentro. Essa é a teoria da justificação pela fé do Lutero. Então, diz o padre Noel Frega, o sentimento vivo, um impulso da alma, uma impressão interna de ordem afetiva, confere à alma essa justificação puramente extrínseca, ou seja, só por fora. A ordem sobrenatural cessa de ser uma renovação para reduzir-se a uma simples imputação jurídica de merecimentos alheios. Então a gente usurpa o merecimento de Cristo, né, sem merecer internamente. Então, não é à toa que o padre Leonel Franca chama a justificação de fé, essa justificação da fé, de ficção jurídica. Não, tá, tu é culpado, mas não tinha outro jeito. Então, mas teve um grande sentimento, um grande afeto de fé. Então, pode passar, não tem problema. Com isso aqui, nega-se, então, né, como diz o padre Leonel Franca, a vida sobrenatural. Então, isso aqui leva à negação da vida sobrenatural. E que, portanto, leva a uma coisa chamada naturalismo. Então, primeira grande queda lógica do Lutero. Então tá, né? Claro que essas ideias não pegaram bem, né? Houve vários debates na época. Então o padre Leonel Franca explica assim, ó. Excluído daí, como o erro nunca vem sozinho, né? Excluído da igreja, Lutero negou a igreja. Censurado pelo magistério infalível, recusou a infalibilidade do seu magistério. A sociedade orgânica, visível e hierárquica dos fiéis opôs, em teorias oscilantes, uma igreja invisível. Contra a conservação da fé pelo órgão de um ensinamento vivo, autêntico e divinamente assistido pelo Espírito Santo, erigiu o critério individual do
livre exame das Escrituras em árbitro supremo e inapelável da doutrina e da moral. Então, ok. Como é que eu vou atacar? Então, já não basta atacar, né, a ação de Deus na nossa alma. Ele ainda tem que... Tá, mas e os ensinamentos? Como é que foi? Não, os ensinamentos não prestam. Como é que pode dizer? Aí ele cria a teoria do livre exame. Então, esse foi o outro grande erro do Lutero, o tal do livre exame. O que o livre exame faz? Ele nega dogmas. Consequência dele, nega dogma. Ele é antissocial. É interessante notar isso. Por quê? É o meu exame. Ah, mas quem que vai dar autenticidade? Não, é o meu sentimento de confiança. Não é a inteligência, é o meu sentimento. Então, tirou do critério racional, ou seja, tirou da inteligência para julgar as coisas e botou para os sentimentos, que é uma coisa efêmera e passageira. Então, nega o dogma, sentimentalismo e, por fim, individualismo. Eis a grande consequência aqui do livre exame. Na filosofia, isso vai levar a uma coisa chamada racionalismo, que é um grande paradoxo. O Lutero que tem uma visão pessimista do homem, né, ele, pelo livre exame, né, por causa de um sentimento de confiança, ele pode dar então a anuência que o que ele está pensando é real. Então está aqui a idolatria da razão, em detrimento de uma fé. O que é para nós a fé, para nós católicos? A fé é a adesão do nosso intelecto às verdades reveladas por Deus. É uma graça de Deus que permite que a nossa inteligência abrace as verdades que Deus nos revelou, na revelação. E o Lutero reduz isso a um sentimento de confiança. Então está feita a bagunça. Então, diz o padre Leonel Franco, na história religiosa da humanidade, achamos-nos talvez em face de uma forma inédita de religião que vê, numa experiência subjetiva, de ordem sentimental, a garantia da própria autenticidade e o critério supremo que julga toda a doutrina. É o puro racionalismo. Porque eu pensei que está correto. Tá, mas tu não pode estar pensado errado? Não é o que eu sinto. Então, aqui está os vírus da crise, já dá para ver. Mas não para aí. Por causa desse individualismo, se criou, a teologia luterana então criou antagonismo ou dualismos indissolúveis. Então, a primeira a gente já viu. Ele opôs natureza e graça. Para nós não há oposição. A graça aperfeiçoa a natureza. Ele colocou a outra, ciência e fé. Essa é bem atual, né? Faz sentido se a gente pensar no outro exemplo. A fé é unida do sentimento e a ciência vem da observação objetiva dos fenômenos. Realmente, elas parecem opostas, mas a fé não é sentimento. A fé ela vem para o quê? Para iluminar a nossa razão. Portanto, não há oposição entre fé e ciência. A ciência sempre vai confirmar a fé. Por quê? Porque a fé é oriunda dos ensinamentos do próprio Deus. E Deus não é. Deus não é mentiroso. O que Deus diz pode ser tomado como verdade. E a ciência, né, que é a ordem que o próprio Deus colocou na natureza, não vai se opor ao que Ele criou. Deus não é esquizofrênico. Outra, autoridade versus liberdade. Essa oposição. Né? Essa aqui também está bastante atual. Veja, para o Lutero, o fato de ter o magistério da igreja, ou a própria autoridade infalível do Papa, ou seja, todas os ajustes, as ajudas divinas que Jesus prometeu para a sua igreja, né, pelo Espírito Santo, né, tudo isso para o Lutero é o quê? Limita a liberdade. Então, ou seja, a autoridade da igreja limita a liberdade do livre exame. Ah, não, porque eu tenho livre exame, eu posso pensar mais coisas, logo eu sou mais livre. Não. Provavelmente vai pensar coisas mais erradas. Não é melhor a gente partir
de ensinamentos que são mais seguros, que são corretos, ao invés de partir do nada e sozinho. É para isso que serve a autoridade. Então, para nós não, a autoridade aperfeiçoa a liberdade, porque a gente parte de conhecimentos seguros para não agir fazendo besteira. Então não há oposição entre autoridade e liberdade. Ao contrário do que a consequência da teologia luterana afirma. E a outra oposição, que é feita por essa teologia, mística versus lógica. Então veja, tem muitos santos que eles têm experiências místicas. Eles descrevem, eu não sei descrever, eles só conseguem fazer analogia, eles não conseguem, eles têm uma experiência mística, um êxtase, e daí quando eles vão descrever, alguns até conseguem ver um pouco o paraíso, e eles não conseguem escrever, não tem palavras para dizer. Só que o fato deles não ter palavras para dizer, não significa que seja ilógico ou irracional. É simplesmente que está acima das capacidades humanas para descrever o que foi visto. É simplesmente isso. Não é que é ilógico e irracional que o santo ficou louco. Não. É porque ele está muito acima. É o que a gente costuma dizer inefável. Não há palavras. Porque senão seria ridículo. Na visão do céu a gente veria desordem, na visão natural a gente veria ordem. Não, muito pelo contrário. A ordem divina, ela sustenta a ordem natural. Só que como está muito acima, a ordem natural não consegue descrever a ordem divina. Questão de hierarquia. Mas o Lutero não era bom de lidar com hierarquia, né? Dá para ver por que ele criou o livre-exame. Ou seja, o Lutero ele tirou da cabeça dele, né, por causa desse individualismo, ele tirou da cabeça dele toda uma teologia, né, que ficou colocando oposição onde não há, onde há complemento, né, e fazendo uma visão de homem então, oposta, né, à sua natureza real. Então, esse foi o serviço que o Lutero fez em relação à teologia, né, que foi, então, descambar na filosofia. No mesmo capítulo, isso eu achei muito interessante, o padre Leonel Franca fala, então, do René Descartes. De Descartes é de 1596, 1650. Então diz o padre Leonel Franca. Também com Descartes, achamos-nos em face de um reformador consciente que, num individualismo isolante, se ergue contra o passado, né, ou seja, a tradição filosófica, e arvora a pretensão de iniciar a história do pensamento. O seu desejo é subministrar, citação agora do próprio Descartes, a cada qual os meios de achar em si mesmo e sem nada pedir a outrem toda a ciência que lhe é necessária à orientação de sua vida. Fecha aspas. E aí o padre Leonel Franca complementa. Bela réplica filosófica do livre-exame luterano. Então, o Descartes, o que o Lutero fez na teologia, o Descartes vai tentar fazer na filosofia. Ele quer achar uma filosofia, ele quer partir de uma coisa que, sem eu depender de ninguém, eu vou poder montar uma filosofia certa, segura e sem erro. Então é o livre exame da realidade filosófica. É o que ele quis aplicar. Ora, o Nelson aí faz filosofia. Quando você tem uma questão filosófica, o que você tem que fazer? Não, o que é mais prudente é... Bom, vamos ver o que os filósofos anteriores, né, os grandes sábios, falaram sobre essa questão. Vamos analisar para entender qual que é a questão, quais descobertas eles fizeram. Não, ó a pretensão do Descartes. Não, eu quero elaborar um método que você sozinho, sem depender de ninguém, vai conseguir montar uma filosofia que não vai ter erro. Tá bom, então. Então, não dá. O progresso da ciência, na prática, não tem como ser retirado de uma lei de continuidade e colaboração. A gente, aquela frase, né? A gente tem que se apoiar nos ombros de gigantes. Não querer tentar fazer tudo sozinho. E o outro erro de Descartes também é considerar o ser humano, né, fosse um todo fechado que pode atingir a perfeição sem a colaboração alheia. E muito pelo contrário, se a gente só lembrar aqui
para a gente se tornar um adulto, maduro, tal, a gente depende muito da educação dos nossos pais. Então a gente não pode sobreviver sozinho. Então tem erros profundos. Mas isso não é o pior. Né? O padre Leonel Franca vai falar de duas dilacerações da sua filosofia. Novamente, nada mais é que uma cópia do que o Lutero fez na teologia. Então veja, como é que então, Descartes quis fazer então, um método que a pessoa sozinha ia conseguir, né, sem dúvida, achar as grandes respostas filosóficas. Pois bem, então como é que ele tinha que partir de um princípio? Então, o que ele fez? Ele fez o seguinte. Então eu vou botar tudo em dúvida. Tudo. Ele percebeu uma coisa muito interessante. Quando você pega e coloca tudo em dúvida, uma dúvida ele não tinha. De que ele tinha dúvida. Então, essa certeza de que, ao botar tudo em dúvida, ele estava colocando tudo em dúvida, ele disse, não, isso é do pensamento. Então eu vou partir daí, do pensamento. Penso, logo existe. Interessante, o padre Leonel Franca nem coloca o fato de que, antes de você pensar, você precisa existir, que ele inverteu. Ele nem coloca isso em questão. Ele só vai analisar a consequência disso. Por quê? Veja, aqui é o início da ruptura. Então é como se fosse uma bola de neve. Uma virtualidade, ou uma ideia errada, uma consideração errada, que é essa aqui. Né? O Santo Tomás de Aquino já falava, ele no princípio leva a um grande desastre no final. Então, se nós aplicarmos esse princípio aqui, nós vai chegar num grande desastre no final. Vai ser uma bola de neve gigante que vai destruir tudo. Parece inocente, né? Mas... Então, aqui o que aconteceu nesse penso logo existe? Houve a separação entre o ser e o pensamento. Essa é a primeira consequência. Qual que é a definição de verdade? Adequação do intelecto à coisa. Ou seja, é uma relação do que eu penso com o que a coisa é. Essa é a relação. Se o que eu estou pensando realmente condiz com o que a coisa é, eu estou na verdade. O Descartes fez esse rompimento com o penso logo existe. Ele colocou uma oposição, uma separação entre o ser e o pensamento. É porque eu penso e existe. Não é uma mera relação. Então, o pior, então, em vez da verdade ser uma relação entre o intelecto e a coisa, a verdade fica sendo, então, o quê? O pressuposto dessa ideia é que o critério de verdade passa a ser as ideias inatas que são claras e distintas. Mas essas ideias não partem do objeto, do ser, nem da vontade, são pura criação do espírito. Eis o abismo que se criou entre o pensamento e o ser. Então, tem muita semelhança com esse critério do sentimento do Lutero. Como é que eu vou saber se o que eu penso condiz com a coisa? Não, se a coisa for nata, a partir de ti, e você estiver bem, for clara, não tiver com aquele sentimento de confusão, tá bom, pode considerar como verdade. Então, essa é a primeira... Claro, o Descartes não afirmava isso, mas já está contido nisso. Esse erro aqui já contém esse possível desenvolvimento das ideias filosóficas. O segundo problema que se criou com isso aqui, que se criou com o Descartes, foi uma nova antropologia. Outra coisa importante antes de ir para a nova antropologia. É interessante observar isso. O Descartes, aqui, quando ele fez penso logo existe, ele abriu o caminho para uma coisa chamada idealismo. Ou seja, a ideia vale mais do que as coisas da realidade. Esse é o grande problema do idealismo. Vai chegar no radicalismo com Kant. Mas não vamos ver isso nessa palestra. Só que veja, o Descartes mesmo, ele não negava que a gente não pudesse perceber a realidade. Ele não negava isso. Muito pelo contrário, ele dizia que a gente pode confiar na existência externa, extramental, por causa de Deus. Porque Deus cria tudo com medida, número e ordem. Então a gente pode confiar nisso. Só que tem um problema. Os discípulos dele, nenhum deles seguiu isso. Não, isso aqui eu vou rejeitar. Mas continuaram partindo disso aqui.
E daí levou para o idealismo. Chega ao ponto de dizer, não, a gente não consegue ver as realidades no mundo exterior, fora da nossa mente, como elas são. A gente só consegue ver os fenômenos. Então, veja, aí tem uma esquizofrenia. Pois bem, agora, nova antropologia. O Descartes criou um problema. Ele fez um dualismo entre corpo e alma. O corpo seria material. A alma seria espiritual. Tá, mas como é que um se relaciona com o outro? Não deu boa explicação, nem os discípulos deles e tudo mais. Então, novamente, teve duas grandes correntes que tentaram botar fim a esse problema do corpo e da alma. Uns negaram a alma se chega no materialismo. E os outros negaram o corpo se chega no idealismo. Então, em resumo, é mais ou menos isso. Ou seja, tudo isso que está contido de vírus, digamos assim, na ideia do Descartes. Tá, mas o que é importante? Como é que é a relação do corpo e da alma? Como é que a gente explica isso? Não, é muito simples. A alma é aquilo que anima o corpo. Ou, em linguagem filosófica, a alma é a forma do corpo. Ela pressupõe o corpo e limita as suas funções dadas pela natureza. Então não há oposição entre alma e corpo. Nós somos um composto. Nós somos corpo e alma. Não que uma parte nossa é corpórea ou uma alma presa no corpo. Ou só o corpo sem alma. Não, não é nada disso. Essa é a grande... Ou seja, para nós isso aqui não tem problema. Desde Aristóteles isso aqui já não tinha problema. Mas o Descartes tentou iniciar tudo do zero, surfando no erro do individualismo do Lutero. Lutero aplicou o individualismo na teologia, Descartes aplicou o individualismo na filosofia. Aí deu no que deu. É por isso, é por causa desses embriões aí que vão levar consequências. Novamente, o corpo. Se eu levar em consideração o corpo acima da alma, eu caio no materialismo. E se eu levar mais em consideração a alma do que o corpo, eu caio em idealismo. Ambos visões de mundos condenáveis. Pelas filosofias, aqui não precisa nem entrar em religião, aqui, pela própria filosofia clássica. Então veja, isso que é interessante. O Descartes ele tenta fazer uma filosofia individualista, cria um problema que não consegue resolver. Em vez de ele chegar e dizer, não, putz, deu tudo errado, porque não dá para resolver isso aqui. Ele tenta fazer uma gambiarra e não dá certo. Não acordou. Então, o Padre Arnaldo Franco encerra o capítulo dizendo assim: na cristandade medieval, um ideal comum assegurava-lhe uma unidade profunda da concepção da vida e uma fonte inexaurível de energias morais. Consolidavam-se assim as bases espirituais indispensáveis ao convívio social. Interessante, convívio social. Esses dois eles querem que o homem faça o livre exame das escrituras e o Descartes diz que o homem faça a sua própria filosofia, sem a ajuda de ninguém. Então, tirar o homem a importância do social. Algo impensável, né, da igreja, até porque ela usa da comunhão dos santos, por exemplo. A ruptura protestante, tentando separar Cristo da sua igreja e proclamando a soberania do senso individual, iniciou a obra funesta da degradação religiosa do Ocidente. É o aspecto negativo deste momento histórico. Negativo porque nega, né, os dogmas anteriores. Positivamente, as novas concepções filosóficas que entram na circulação tendem a separar o mundo do pensamento e o mundo da realidade e a sobreestimar, na vida psicológica, os valores efetivos em detrimento dos intelectuais. Ou seja, novamente, um apelo mais ao sentimento do que à própria inteligência. Germes de idealismo que cavam um fosso intransponível entre a inteligência e o ser, germes de subjetivismo que, depois de encerrar o pensamento no ciclo de uma imanência absoluta, ou seja, o homem fechado em si,
Fechada ao conhecimento de qualquer realidade transcendente, confia a direção da vida espiritual às surpresas inverificáveis do sentimento e do instinto. Isso é muito importante. Porque, então, se o homem está fechado da sua inteligência porque ele não consegue atingir o ser, ele vai confiar nos seus sentimentos e nos seus instintos. Completamente o oposto da visão católica. Pelo contrário, a nossa inteligência, vou explicar isso na próxima palestra, a nossa inteligência ela tem que ordenar os nossos sentimentos e os nossos instintos. Então aqui eles estão rebaixando o homem. Já dá para ver por que a dignidade do homem, já adiantando a próxima palestra, por que a dignidade do homem caiu. Rebaixar o homem para suas faculdades inferiores. É isso que é a consequência de Lutero que culminou em Descartes. Desorganização do mundo interior, paralela à dissolução das estruturas sociais. Primeira, manifestações de uma dupla anarquia que irá agravando com os séculos as suas devastações dolorosas. Então essa seria o fim da primeira parte da palestra.